Uma das primeiras preocupações de quem começa a dar aula é o tamanho da turma. Quando o professor se depara com 30, 40 ou até 50 alunos, é natural pensar que vai ser muito difícil acompanhar todos ao mesmo tempo. Mas uma turma grande não impede uma boa aula. Ela exige planejamento e uma boa estratégia de condução. Quanto maior o número de alunos, menos espaço existe para a gente improvisar alguma coisa. O planejamento passa a ter um papel ainda mais importante, porque pequenas decisões fazem muita diferença na dinâmica da aula. O primeiro cuidado é pensar em como os alunos serão distribuídos durante as atividades. Sempre que possível, evite propostas em que muitos estudantes permaneçam esperando enquanto outros participam. Além de reduzir o tempo de prática, esse tipo de organização favorece conversas paralelas, distrações e conflitos desnecessários. Uma estratégia bastante eficiente é dividir a turma em grupos menores. Enquanto um grupo realiza determinada atividade, outro pode desenvolver um desafio diferente ou participar de outra estação de trabalho. Depois de alguns minutos, os grupos fazem o rodízio. Com essa organização, mais alunos participam ao mesmo tempo e o professor consegue acompanhar a turma com muito mais facilidade. Além da divisão dos grupos, existe outro ponto que merece atenção: a simplicidade da aula. Quanto mais complexas forem as regras e a dinâmica das atividades, maior vai ser a necessidade de interromper a aula para explicar novamente o que deve ser feito. Em turmas grandes, orientações claras, objetivas e demonstrações rápidas costumam funcionar muito melhor. Antes de iniciar a atividade, explique a proposta. Demonstre como ela vai ser realizada e confirme se todos compreenderam as orientações. Alguns minutos dedicados a essa orientação inicial costumam evitar muitos problemas durante a execução da aula. A posição do professor também influencia bastante a condução da turma. Evite permanecer parado em apenas um local. Circule pelo espaço, observe os grupos, acompanhe a execução das atividades e faça intervenções sempre que necessário. Essa presença constante permite identificar dificuldades mais rapidamente e transmite aos alunos a sensação de que o professor está acompanhando de fato toda a aula. Vale a pena criar algumas rotinas. Quando os alunos já sabem como os grupos vão ser organizados, onde ficam os materiais, como acontece a troca das atividades e o que fazer ao final de cada tarefa, a aula flui com muito mais naturalidade. Isso reduz o tempo gasto com explicações e aumenta o tempo de dedicação às atividades. Há ainda um aspecto que merece muita atenção, gente. Nem sempre vai ser possível acompanhar cada aluno individualmente durante toda a aula. Por isso, alterne momentos em que observa toda a turma com momentos em que acompanha mais de perto um grupo específico ou um aluno que esteja apresentando uma maior dificuldade. Essa estratégia permite oferecer orientações mais individualizadas sem perder a visão do conjunto da turma. Vamos pensar em uma situação comum. Você preparou uma aula de fundamentos do handball para uma turma de 40 alunos. Em vez de organizar uma única fila para todos realizarem o mesmo exercício, monte 4 estações diferentes. Em uma delas, os alunos trabalham passes. Em outra, condução da bola. Na terceira, deslocamentos. Na quarta, pequenos jogos em duplas. Enquanto os grupos fazem um rodízio, você circula entre essas estações. Observa a execução dos movimentos, faz correções e esclarece as dúvidas. A quantidade de alunos continua exatamente a mesma. O que mudou foi a organização da aula. E muitas vezes é justamente essa mudança que determina se a atividade vai funcionar ou não. Por isso, organizar uma turma grande não significa controlar cada movimento dos alunos. Significa criar condições para que todos participem, aprendam e aproveitem bem o tempo da aula. Quando existe planejamento, organização e uma boa condução da turma, o número de alunos deixa de ser o principal problema e passa a ser apenas uma característica da realidade em que o professor trabalha.